Olá, alunos! Estamos de volta para a nossa terceira e última aula de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas e também um pouquinho sobre os direitos coletivos do trabalho. Os direitos trabalhistas, eles estão previstos em toda a legislação e podem variar de acordo com a natureza do vínculo de trabalho. O primeiro direito, o direito mais básico que todo trabalhador tem, é o direito à anotação da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Essa anotação em carteira, gente, é o registro fiel do contrato em sua carteira de trabalho. Deve constar a data de admissão, o valor da remuneração, a atividade que vai ser exercida, tudo que diz respeito ao contrato individual de trabalho que a gente tratou na aula passada tem que constar na assinatura da carteira de trabalho. É um dever do empregador, a CLT diz isso lá no seu artigo 29. E é vedada toda e qualquer anotação que seja desabonadora a respeito da conduta do empregado. Ainda que o empregado venha a cometer, digamos, um furto, um roubo, o empregador não pode fazer constar essa informação na CTPS. Outro direito trabalhista, e com certeza um dos mais importantes, é a garantia ao salário mínimo. Tanto o empregado urbano quanto o empregado rural tem que ganhar como retribuição pelo serviço prestado, no mínimo, o valor estabelecido do salário mínimo, que hoje é em torno de R$ 788. Esse salário mínimo, ele é um salário que é periódico, você tem que receber a cada período, normalmente de 30 dias, mas pode ser um período inferior. O artigo 7º da Constituição é quem estabelece que o salário mínimo será fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família. E aí enumera uma diversidade de necessidades básicas: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, além de prever reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer fim. É o que diz a Constituição. A gente sabe que isso ainda é uma utopia. O salário mínimo, infelizmente, não é capaz de garantir todas essas necessidades vitais básicas, nem do trabalhador, quanto mais de toda a sua família. O artigo 76 da CLT também prevê essa figura do salário mínimo. Outro direito é o piso salarial. O piso salarial é uma espécie de salário mínimo, mas que é aplicável a uma determinada categoria profissional. Algumas categorias têm um salário acima do salário mínimo nacional, que a gente chama de piso salarial. Outro direito é a irredutibilidade salarial. Como regra geral, gente, o salário ele não pode ser reduzido, salvo a intervenção do sindicato profissional, mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, para evitar a dispensa de trabalhadores em face de uma crise temporária da empresa. Recentemente, o governo Dilma vem com uma proposta de redução da possibilidade de redução salarial com a redução da jornada de trabalho. Isso ainda está em discussão, não está 100% aprovado, mas a ideia é que haja uma redução de 30% da jornada de trabalho com redução de 30% do salário, justamente porque o país está passando por uma crise econômica, para se evitar que haja a dispensa dos trabalhadores em face dessa crise que é temporária. Outro direito trabalhista é o 13º salário. Esse 13º, gente, ele surgiu pela prática das empresas em concederem um salário a mais na época do Natal aos seus empregados. Hoje, ele é obrigatório, Lei 4.090 de 62, e consiste no pagamento de um valor correspondente a
um salário do empregado. O salário que você recebeu em dezembro, você vai receber aquele mesmo valor a título de 13º salário. Pode ser pago pelo empregador em até 2 parcelas. A primeira entre fevereiro e novembro e a segunda até 20 de dezembro. O salário família, outro direito trabalhista, é um benefício de natureza previdenciária. Ele é devido ao empregado cujo salário não ultrapasse R$ 1.025,81 e que possua filhos ou equiparados a filhos menores de 14 anos ou inválidos, desde que haja uma comprovação de frequência escolar e regularidade na vacinação. Corresponde a R$ 35,00 por filhos de até 14 anos, incompletos ou inválidos, para quem ganha até R$ 682,50. Para quem ganha acima desse valor, até o teto, que é de R$ 1.025,81, o valor é de R$ 24,66. A Previdência Social é que é responsável por atualizar periodicamente esses valores. Nós temos ainda a limitação de horas de trabalho e as horas extras como direitos trabalhistas. Está lá na Constituição, artigo 7º, inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Excedendo esse limite, será garantido, ao empregado o pagamento de hora extra, remunerada, a uma base mínima de 50% em relação à hora normal. Outro direito trabalhista também muito importante é o descanso semanal remunerado, chamado também de repouso semanal remunerado. Todos os empregados têm direito a 1 dia de descanso por semana, 24 horas consecutivas. Esse período, em regra geral, ele deve coincidir com o domingo, mas pode não coincidir, é apenas a regra geral. Ele vai ser remunerado. Você vai ter empregado, vai ter direito a descansar, mas vai receber por esse dia. Outro direito que os empregados adoram e não tem por que não, são as férias anuais. A cada 12 meses de trabalho, o empregado passa a adquirir o direito de um descanso. Esse descanso, a gente sempre fala assim, a férias de 30 dias, nem sempre. Vai depender, variar conforme o número de faltas ao serviço. Se você tem até 5 dias de falta ao serviço, aí você tem direito aos 30 dias corridos. De 6 a 14, apenas 24 dias. De 15 a 23, tem direito a 18 dias de férias. E quem faltou ao serviço de 24 a 32 vezes, só vai ter direito a 12 dias de férias. Licença gestante, licença paternidade, outros direitos trabalhistas importantíssimos. A licença gestante é um direito concedido à empregada, que está gestante, de não prestar serviços e isso não lhe causar prejuízo nem no seu emprego, nem no seu salário. A licença gestante ela tem uma duração de 120 dias, contados 28 dias antes do parto e 92 dias após o parto. Pode ser prorrogada pela empresa se a empresa tiver o programa, aderir ao programa da empresa cidadã. Nessa situação, a gente tem uma prorrogação por mais 60 dias, totalizando 180 dias. É garantido não só aquela empregada gestante, é também direito daquela segurada que adota ou obtém guarda judicial para fim de adoção de uma criança. Também vai ter direito a essa licença. O pai também tem um direito assegurado, que a gente chama de licença paternidade. Entretanto, o período é apenas de 5 dias consecutivos logo após o parto. Outro direito trabalhista importante é o FGTS. Está disciplinado na Lei 8.036 de 80. O objetivo é proporcionar o acesso a uma reserva financeira emergencial ao trabalhador
se houver a rescisão de seu contrato sem justa causa, ou seja, foi o empregador quem o demitiu, sem apresentar nenhuma justificativa para isso. O aviso prévio, outro direito trabalhista importante, é a comunicação ou notificação prévia de que, nos contratos por prazo indeterminado, que é a regra, uma das partes deseja rescindir esse pacto laboral. Esse aviso ele pode ter de ambas as partes, ele pode ser unilateral, independente da concordância da parte contrária. A ausência do aviso gera o direito a uma indenização, a parte que ficar prejudicada. Ele pode ser um período trabalhado ou simplesmente indenizado e, em regra, ele dura 30 dias. Seguro-desemprego, outro direito trabalhista importante. É um valor assistencial temporário pago ao trabalhador, dispensado sem justa causa, para que ele possa manter-se financeiramente durante o período logo após o término do seu contrato de trabalho. O valor a ser pago e o número de parcelas variam. Eu vou mandar para vocês um material onde a gente vai ter toda essa tabela constando essa variação. Vamos agora tratar um pouquinho sobre os direitos ditos coletivos do trabalho. Direito coletivo do trabalho, gente, é um ramo do direito que trata da organização sindical, da negociação coletiva, dos contratos coletivos, da representação dos trabalhadores e da greve. A estrutura sindical brasileira ela é baseada na unicidade sindical. Artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal, veda a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de um município. Os sindicatos eles são compostos por Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo, o Conselho Fiscal, que é o órgão fiscalizador, e a diretoria, que é o órgão executivo. O sistema sindical brasileiro ele se compõe de sindicatos, federações e confederações. O sindicato é a associação de pessoas físicas ou jurídicas que exercem atividade profissional ou econômica para a defesa dos respectivos interesses. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive nas questões sejam jurídicas, judiciais ou meramente administrativas. Temos ainda as figuras das federações e confederações. As federações são entidades de grau superior, têm como base territorial o Estado, formada por grupos de atividade, devendo congregar no mínimo 5 sindicatos. Já as confederações são entidades de grau superior formada por ramo de atividade, têm como base territorial âmbito nacional, constituída com pelo menos 3 federações, e a sede vai ser sempre a capital da República. Outro tópico importante sobre o direito coletivo diz respeito à contribuição sindical. Essa contribuição sindical, CLT estabelece nos artigos 580 e 582 que ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória, prevista constitucionalmente como uma contribuição dita parafiscal, lá no artigo 149 da Constituição. É uma prestação anual que é devida por todos os membros da categoria. Mesmo aqueles que não são sindicalizados têm a obrigação da contribuição sindical. O empregado paga um valor de um dia de salário. A empresa, no mínimo 0,08% do capital social. O que é feito com essa verba? A destinação. 60% do valor arrecadado vai para o sindicato, 15% vai para a federação e 5% para a confederação. 10% vai para a central sindical e 10% vai para o Estado, para uma conta especial emprego e salário. Essa mensalidade sindical ela é devida apenas pelos associados do sindicato. E o valor é pré-estabelecido pelo sindicato, é diferente da contribuição sindical. Vamos falar um pouquinho agora sobre as negociações coletivas. Negociação coletiva, gente, é o conjunto de direitos que o trabalhador possui
e é oriundo basicamente de 3 fontes. Nós temos as normas legais, CLT e mais leis trabalhistas, as contratuais, regulamento de empresa, resolução, circulares, acordo, e as convencionais, que são cláusulas de acordos e convenções coletivas firmadas pelo sindicato representativo da categoria profissional a que pertence aquele trabalhador. As normas convencionais, elas são frutos de negociação coletiva em que os empregados de uma empresa ou categoria profissional são representados por seu sindicato de classe, firmado entre 2 espécies de instrumento, ou a convenção ou o acordo, ambos coletivos. A convenção coletiva de trabalho é um acordo de caráter normativo, pelo qual 2 ou mais sindicatos, representantes das categorias econômicas ou profissionais, estipulam condições de trabalho que vão ser aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais daqueles trabalhadores. Já o acordo é um instrumento normativo pelo qual o sindicato profissional estipula condições de trabalho com uma ou mais empresas. O principal efeito desse tipo de acordo ou convenção é a força vinculante dessas cláusulas convencionais em relação aos contratos individuais de trabalho. O prazo de validade da convenção não pode ser superior a 2 anos, e a lei exige que a convenção seja feita por escrito, sem emenda, sem rasura. É um ato solene. As condições que forem previstas nessas convenções coletivas, quando elas forem mais favoráveis, elas prevalecerão sobre aquelas estipuladas no acordo, ainda que coletivo. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre a greve. A greve, gente, é a suspensão temporária do trabalho, com a finalidade de defender os interesses dos trabalhadores, como de obtenção de melhores condições de trabalho ou o cumprimento de obrigações assumidas pelo empregador. Tem natureza jurídica de direito do trabalhador, está regulamentado em Lei 7.783 de 89. A greve, ela constitui um elemento de barganha dos trabalhadores em face do poder econômico da empresa. A Constituição de 88 permite a realização de greve em qualquer tipo de serviço. O que a gente tem? Uma suspensão coletiva de trabalho, ela deve ser precedida de uma negociação coletiva. A lei exige que haja um aviso prévio de 72 horas nas atividades essenciais e 48 horas nas atividades comuns. A deflagração e a cessação dependem de deliberação em assembleia. Em atividades ditas essenciais, deve ser garantida uma prestação mínima de serviços indispensáveis, por exemplo, água, eletricidade, gás, hospital, farmácia. Podem entrar em greve? Podem, mas um mínimo desse tipo de serviço tem que ser prestado. Normalmente, em torno de 30% dos empregados devem permanecer trabalhando nessas atividades. Contrapondo à greve, nós temos a figura do lockout. O lockout é como se fosse uma greve, só que do empregador. É a paralisação que é realizada pelo empregador com o objetivo de exercer a pressão sobre os trabalhadores, para frustrar aquela negociação coletiva ou dificultar o atendimento de reivindicações. Esse lockout, ele é vedado por lei. São devidos os salários, caso venha a existir esse lockout, e cabe rescisão indireta sempre que a gente tiver lockout. Era o que eu tinha para tratar com vocês sobre os direitos coletivos do trabalho. Então, gente, essa foi nossa última aula de direito do trabalho. Queria agradecer a presença de todos. Me ponho à disposição de vocês através do e-mail, através dos chats. Estamos aí para acompanhar qualquer dúvida que vocês tenham. Bons estudos, boa sorte.